Dentro dessas condições também que são primárias muitas vezes, que acabam trazendo algum distúrbio do sono, nós temos, por exemplo, o caso de nictúria e noctúria. Uhum. Você gostaria de explicar um pouco sobre isso? Tá. A gente tem alguma diferença com os picos de idade, assim, tá? Então, quando a gente está falando do idoso, a gente vê, por exemplo, que o idoso passa a levantar mais vezes para ir ao banheiro, sem necessariamente fazer xixi na roupa. Mas ele levanta mais vezes para ir ao banheiro. O homem, ao longo da vida, né, com o envelhecimento, é natural, pela presença da testosterona, que a próstata aumente de tamanho, né, sem ter câncer, nada disso, né, e causar uma hiperplasia prostática, alguma coisa assim. E aí, o que acontece, né, que você não consegue fazer o esvaziamento da bexiga completamente porque a próstata ali cresceu e está espremendo o canalzinho da urina. Uhum. Então esse paciente ele vai mais vezes ao banheiro, essa pessoa vai mais vezes ao banheiro e começa a ter vários despertares noturnos para ir ao banheiro. E isso impacta no sono, obviamente, porque se ele começar a levantar 5 vezes, 4 vezes, já é muita coisa. Né? É difícil de você retomar o sono e completar todos os ciclos, todas as fases do sono que a gente precisa. Então, passamos por isso. A mulher idosa passa a ter algum problema com incontinência, de repente, então a gente precisa olhar para isso. E as crianças, né? A gente tem uma idade aceitável em que as crianças podem ter aquela coisa da gente falar que faz xixi na cama, né? Mas não é para atrapalhar o sono da criança. É exatamente por isso que eles fazem xixi na cama, porque eles não acordam. Tá, basicamente isso então. É Tá. basicamente isso. E aí você entrou também na questão do idoso. A gente percebe, Laísa, que o idoso, eu digo eu, que sou leigo, né? Mais ou menos, Mas, leigo. mas o idoso, ao longo da sua vida, começa a ter menos horas de sono. Por que isso acontece? A gente, na verdade, não é o idoso que começa a ter menos horas de sono, a gente ao longo da vida. Sim. Se a gente parar para pensar no bebê, ele dorme o dia inteiro, né? O bebezinho você põe para dormir o tempo inteiro. Sim. Mas acho que talvez o que chame mais atenção no sono do idoso é a mudança de padrão. Então, depois de uma certa idade, e aí idoso a gente tem a definição dos 65 anos, mas pra gente na medicina isso depende um pouco. Né? Por exemplo, a mulher pós-menopausa já assume um padrão de idosa ali, mesmo que ela tenha 46 anos. Né? Mas o sono do idoso passa a ser mais fragmentado. Então, às vezes, até ele dorme, se a gente somar as horas todas, ele dorme 8 horas, 9 horas, às vezes, mas é fragmentado. Uhum. E o que a gente faz com os nossos avós? A gente vê eles dormindo à tarde e fala assim, mas vó, é por isso que você reclama, que você não tá dormindo bem, que você fica aqui dormindo à tarde. Não, a avó precisa dormir à tarde, porque o sono dela é picadinho. Uhum. Então, para ela inteirar a quantidade suficiente de ciclos do sono, ela precisa dormir em outros momentos do dia. Sim. É lógico que os cochilos não podem ser o dia todo, a gente tem que viver, né? Mas o idoso tem um sono fragmentado. Encurta um pouquinho, uma cerca de 2 horas aí, ao longo do nosso envelhecimento, dá uma encurtada mesmo. Mas acho que o que chama mais atenção é a mudança do padrão para esse sono mais picadinho. Certo. E quando não idoso, esses cochilos são bem-vindos durante o dia, Laísa? São cochilos, né? Assim, eu acho que esse é o X da questão, que a gente vê muita gente querendo dormir a tarde inteira, né? Mas é muito bem-vindo. A gente vê que tem um benefício muito grande de até 40 minutos de sono, meia hora, 40 minutos de sono, principalmente no período pós-almoço, né? Alguns países, inclusive, as pessoas têm direito de dormir, né? Sim. Isso é muito legal. E algumas pessoas você vê que tem uma queda importante da energia e talvez aumenta um pouco a sonolência no período das 4, 5 horas da tarde, depende um pouquinho de cada um, que é quando a gente tem uma queda do cortisol e uma alteração desses nossos ciclos circadianos aí, e a pessoa tem uma sonolência. Então tem gente que se beneficia de tirar um cochilinho aí de 20 minutos, ou às vezes até menos, para poder retomar o dia, né? Certo. Então é importante, mas não pode dormir 2 horas, 1h30, porque daí você vai acordar com a sensação de que você está cansado. Então isso é ruim. E atrapalha o sono da noite também, né, Laísa? Obviamente. Obviamente a pessoa chega à noite e
não vai estar com aquele sono Não, para poder dormir. aí a gente não consegue dormir, né? Se dormir à tarde, você já quebrou um pouco da sua necessidade de sono. Sim. E aí, assim, se você consegue, você dorme 4 horas à tarde, mais 10 horas à noite, a gente também tem que olhar, porque hipersonia também não é normal. Dormir muito também não é normal. Não é normal. A gente tem É lógico que a gente fala da média, tem pessoas que estão fora dessa curva e que realmente precisam de menos horas de sono e outras que precisam de muito mais, mas a gente aceita para um adulto até no máximo 10 horas de sono. Mais do que isso, a gente já começa a achar que tem alguma coisa errada, então a gente precisa olhar.